momentos em que se imiscuem no sentimento do combatente emoções desconcertantes. Ressaibo do atavismo ancestral, que remanesce em contínuas investidas, logra vencer quantos lhe dão guarda, estimulados pela autoridade e pela presunção. Porque se espalha a agressividade, tens a impressão de que lhe serás a próxima vítima. Diante das incertezas que decorrem da beligerância generalizada, absorves o vapor deletério que se expressa em forma de insegurança. Tem cuidado com esse tipo de fobia em relação ao presente, ao futuro e aos que te cercam. Há os que se armam pensando em reagir quando agredidos. Outros se condicionam para a agressão em primeiro passo como mecanismo de defesa. Diversos revestem-se de falsa condição de superioridade, evitando os contatos humanos que lhe parecem desagradar. Desarma-te desses vãos atavios, ergue-te em pensamento a Deus e nele confia. Somente acontece o que é necessário para o progresso do homem, exceto quando ele, irresponsavelmente, provoca situações e acontecimentos prejudiciais por imprevidência e precipitação. Cultivando o otimismo e a paz, avançarás no teu dia a dia, vencendo o tempo e poupando-te aos estados de insegurança íntima, porque estás sob o comando de Deus. Quando virmos o mal que nos oprime, ser das almas humanas afastado, quando virmos o amor ilimitado reinar na terra, esplêndido e sublime, quando virmos o mundo de pecado saturar-se do bem que nos redime, do bem que vence o mal e vence o crime, que torna o coração dulcificado, quando a religião da caridade for o ideal de toda a humanidade, que há de buscar o amor, a paz e a luz, nós teremos, em vez dos amargores, os fulgentes e excelsos esplendores da luminosa Igreja de Jesus. Tua religião. Em muitas ocasiões, pergunta se ela é realmente a melhor. Não precisas, porém, de largar comparações. Faze o exame da própria fé. Se nas crises da vida, quando suplicas concessões especiais em teu benefício, a tua religião te ensina que todas as criaturas são filhas do Criador, sem que te seja lícito exigir qualquer privilégio na criação. Se, nas atribuições de merecimento, quando rogas favores particulares para aqueles que te desfrutam os caprichos do afeto, a tua religião te aconselha a respeitar o direito dos outros. Se nas invasões da mentira, diante das perturbações que se distendem por gases envenenados, quando te inclinas naturalmente para onde te predisponham os ventos da simpatia, a tua religião te confere a precisa força moral para aceitar a verdade. Se, no jogo dos interesses materiais, quando tentações numerosas te induzem a trapacear, em nome da inteligência, com vantagens pessoais manifestas, a tua religião te mostra o caminho do dinheiro correto, sem afastar-te do suor no trabalho e da responsabilidade no esforço próprio. Se nos dias amargos de humilhações, quando o orgulho ferido te sugere desespero e revide,
A tua religião te recomenda humildade e abnegação com a desculpa incondicional das ofensas e esquecimento de todo o mal. Se nas horas de angústia, perante a morte que paira, inevitável, sobre a fronte dos entes queridos, quando a separação temporária te impele ao desânimo e à rebeldia, a tua religião te assegura a certeza da imortalidade da alma, sustentando-te a paciência e iluminando-te as esperanças. Se a tua religião considera a felicidade do próximo acima de tua felicidade, convertendo-se em serviço incessante no bem, sob a inspiração da justiça, a tua religião é e será sempre uma luz verdadeira para o caminho, conduzindo-te a alma, degrau de entendimento e trabalho, para as esferas superiores. Se te declaras em ação na doutrina espírita, efetivamente, a tua religião não pode ser outra. E se dúvidas te avassalam o pensamento em matéria de crença e conduta, preconceitos e tradições, entra no mundo de ti mesmo, indaga da própria consciência qual teria sido, entre os homens, a religião de Jesus. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Desde os tempos imemoriais que o homem busca conectar-se com alguma fonte de espiritualidade, imaginando que tal acesso se daria por ligação entre a consciência que conhece e o desconhecido que se descortina diante das suas percepções, projetando na natureza as figuras de luz que representaram tais dimensões, elaborou panteões, definiu perfis e configurou rituais, mediante os quais alcançaria a meta pretendida. Da adoração nasce o senso moral da vida superior e daí, com o aprofundamento dos sentidos, revela o ser em seu estado integral. Agora resta o homem encontrar a via tão ardentemente procurada e assim unificar as dimensões que aparentemente estão separadas. Para falarmos sobre essa ligação, no programa Em Busca do Sagrado abordaremos o tema a religião. Em sentido estrito, a palavra religião nasce de vocábulos que levam ao termo diferentes significados. De forma mais comum, o termo religião é derivado da palavra latina religio, que, segundo o filósofo romano Cícero, vem de relegere, que é re, significa de novo, lego, que significa ler, examinar, escolher. Contrariamente, alguns estudiosos modernos, como Tom Rappur e Joseph Campbell, argumentaram que religio é derivado de religare. Re significa de novo, ligare, ligar ou conectar. O que foi destacado por Santo Agostinho, segundo a interpretação dada por Lactâncio em Instruções Divinas, capítulo 4, item 28. Como termo rico em significados, a palavra remete a pelo menos mais duas raízes etimológicas, sendo além de religare, relegere, como algo ler novamente, e reelegere, tornar eleito novamente, reposicionar, denotando que a religião é movimento, ação da alma que se transforma por conta da sua prática. Na antiguidade clássica, religio significava consciência, senso de direito, obrigação moral ou dever para com qualquer coisa. No mundo antigo e medieval, a raiz etimológica latina do termo era entendida como uma virtude individual de adoração em contextos mundanos, nunca como doutrina, prática ou fonte real de conhecimento. Religio era mais frequentemente usado pelos antigos romanos não no contexto de uma relação com os deuses, mas como uma série de emoções gerais que surgiam da atenção intensificada em qualquer contexto mundano, como hesitação, cautela, ansiedade ou medo, bem como sentimentos de limitação, restrição ou inibição. Estima-se que existem mais de 4.300 religiões no mundo, cada qual com seu conjunto de saberes, suas particularidades e singularidades características que as diferenciam. Desta forma, entende-se que existem diferentes maneiras de apreensão do sagrado mediante a via das religiões. Existem religiões do silêncio,
onde a contemplação e a meditação são a essência. Tal é a forma especial que podem até não ser enquadradas como religiões, se comparadas a outras com métodos mais superficiais e promessas que ensejam menos autonomia. São as religiões salvacionistas, onde a meta é a salvação e o espiritual meio para atingimento dessa finalidade. As materialistas com promessas de vida generosa e prosperidade financeira, além das de cunho mais moralizante, regulador dos impulsos naturais. Outras, porém, menos ortodoxas, onde a proposta é leveza e substância. Em comum, todas são formas de acessar aquele espaço que está para além do físico, o espiritual, nos diversos nomes que se ocupam em dar o tom de cada segmento religioso. A questão do impacto das religiões em nossas vidas requer uma atenção especial. Somos atraídos por Deus e esse é um impulso natural do Espírito que é criado por Deus a partir da semente divina, desenvolvendo capacidades pelo fluxo das reencarnações. No início, esse objeto é distante, confuso, algo misterioso e mítico. Porém, à medida em que o ser se intelectualiza, vai ampliando as fronteiras do eu, que pergunta e obtém respostas, assumindo novas perspectivas, mediante as quais volve a atenção ao luminoso, ao absoluto. Conforme seja o estágio em que nos encontramos, escolhemos aquela corrente que mais se assemelha às nossas expectativas e possibilidades de assimilação. Dessa forma, não existe religião boa ou ruim, mas sim as adequadas ou inadequadas a cada um. Faz-se destacar que, embora algumas agremiações religiosas pequem por práticas menos recomendáveis, o que interessa oferir ao fim e ao cabo é o tipo de modificação para melhor que processam no sujeito. Dessa forma, dada a pluralidade de níveis evolutivos, justifica-se os milhares de tipos, não cabendo análises precipitadas, significando a completa ineficácia de qualquer medida intolerante no quesito religião. Quando estudante em Verdun, o jovem Rivail bebia das fontes do mestre Pestalozzi, o qual, por sua vez, discípulo de Rousseau, aderiu ao conceito de religião natural e resgate do cristianismo essencial, ou seja, de uma religiosidade livre, de ligação direta do homem com a divindade. Dispensando sacerdócios, igrejas, hierarquias e intermediações, e a interpretação da mensagem de Jesus como proposta educacional para a humanidade e não como proposta salvacionista. A religião natural em Pestalozzi não se baseia em dogmas teológicos rígidos, mas sim em uma experiência interior, afetiva e moral, que surge da relação da criança com o mundo e, primordialmente, com a figura materna. Para ele, o amor e a confiança que a criança sente pela mãe se transferem naturalmente para a crença em uma força superior que é Deus. O futuro codificador não ficará isento dessa influência. Já devidamente impulsado como Allan Kardec, aquele mesmo jovem agora estava diante de um conjunto doutrinário que se assemelhava a uma religião. Todavia, nos primeiros passos, pela ausência de dogmas e coisas que tais, ele preferiu não incluir o espiritismo nesta categoria. Posteriormente, devidamente embasado pelos conteúdos que lhes foram apresentados ao longo de 11 anos de codificação, ele reportará em sua revista espírita que sim, o espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isso. A religião espírita é calcada na fé raciocinada, na ausência de ritos e dogmas, na não sacralidade dos espaços e quaisquer outros adereços, na desconstrução de qualquer hierarquia espiritual como organização na estrutura formal das instituições. Aboliu o milagre na explicação dos fenômenos, substituindo-os por ocorrências de natureza mediúnica, perfeitamente explicáveis. Jesus foi elevado à categoria de Consolador prometido, embora humano, demasiado humano, trazendo com a pleiade de espíritos de Skol a terceira revelação, enaltecendo a progressão das almas com o objetivo maior da existência humana. Depreende-se em corolário a evolução moral, o desenvolvimento de afetos sofisticados, quais o amor, o perdão, a alteridade, como senso e a caridade como manifesta intenção de alcançar o outro em ato misericordioso desinteressado.
Com isso, fundou-se de uma ideia, uma autonomia como mecanismo maior de ascese espiritual e Deus como ponto inicial de qualquer filosofia daí advinda. Deu simplicidade e ofertou aos que desejam construir estradas iluminadas com suas próprias mãos a oportunidade de servir e crescer em nome do bem. Mas a questão ainda permanece. Haverá um dia em que apenas uma religião prevalecerá? Qual dessas tantas será aquela? A resposta mais fácil e próxima de grande assertividade é: poderá haver ainda uma miríade de soluções para a ligação do homem a Deus. Mas compreendendo que os fundamentos são comuns, como assim preconiza o Espiritismo, tais orientações abolirão os prejuízos de seitas, castas e cores, ensinando aos homens a grande solidariedade que há de os unir como irmãos. Que a minha fé seja maior que a minha religião. Que a minha religião seja maior que as minhas crenças. Que eu saiba ser irmão de um jeito consequente. Que eu saiba crer em Deus de um jeito inteligente. Que o meu amor seja bem mais que simples afeição. Que eu saiba ir além, bem mais além do sentimento. Que eu saiba te buscar de um jeito consciente. Nadar sem me afogar nas águas do meu tempo. Sem medo de viver, com medo de matar, sem medo de morrer, com medo de odiar. Pessoa de alma boa e fé inteligente, que viva de perguntas e respostas, mas sabe conviver. Sem medo de viver, com medo de matar, sem medo de morrer, com medo de ofender a vida. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Evangelho de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Toda a escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os aplausos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas em todo o instituto religioso propriamente humano, há que evitar um perigo: o sentimento faccioso que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens
é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Deploramos as calamidades de que o materialismo se faz a nascente e insistimos pelo retorno à fé religiosa para que a responsabilidade seja colocada no lugar que lhe é próprio. Apontamos a excelência da virtude, traçamos roteiro à vida heróica, articulamos cruzadas de rearmamento moral e encarecemos a redenção dos costumes. É forçoso reconhecer, no entanto, a inevitabilidade da ação para definir a função. Contraditório aconselhar uma estrada e seguir noutra. Toda a escola é centro indutivo. Formam-se engenheiros nas disciplinas em que outros engenheiros se tornaram instrutores. Fazem-se mecânicos no trabalho em que outros mecânicos se fizeram exímios. O invento pede uso, a teoria espera demonstração. Assim também na experiência religiosa. Imaginemos se o Cristo, a pretexto de angariar contribuições para as boas obras, houvesse disputado a nomeação de Mateus para exercer as atribuições de chefe do erário no palácio de Antipas. Se para garantir o prestígio do Evangelho passasse a frequentar os corredores do pretório com o intuito de atrair as atenções de Pilatos. Se para favorecer a causa da Boa Nova resolvesse adular os familiares de Anás, oferecendo-lhes passes magnéticos para curar-lhes as enxaquecas, ou se para preservar-se na grande crise tivesse provocado um entendimento com essa ou aquela autoridade do Sinédrio, acomodando-se ao mercado das influências políticas junto do povo. Ao invés disso, vemo-lo a cada passo, coerente consigo mesmo, amparando os homens sem os escravizar às ilusões, prestando serviço aos homens em nome de Deus, sem conluiar-se com os homens em desserviço a Deus, esclarecendo sem impor, ajudando sem exigir, promovendo o bem de todos, sem cogitar do bem de si mesmo. Indubitavelmente, todos nós lamentamos a incredulidade que lavra na terra, ressecando corações e ensombrando inteligências. Urge, porém, compreender que, para abolir a tirania da negação que entenebrece o espírito humano, será necessário viver de acordo com a fé que ensinamos, a fim de que o mundo encontre em nós, primeiramente, o trabalho e a compreensão, a fraternidade e a concórdia que aspiramos a encontrar dentro dele. Qual a melhor religião? Qual dos métodos existentes é o mais usual e preciso se queremos alçar voos à felicidade? Assim, Mateus buscava respostas, ele que era ávido estudioso das religiões do mundo, posto que desejava ajustar-se à melhor daquelas agremiações disponíveis. A sua ansiedade por tal desiderato era tamanha que resolveu sair pelo mundo conhecendo as religiões, não somente pelos livros, mas sobretudo pela forma como seus discípulos viviam. Imaginando que no Oriente estivesse a fonte da felicidade transcendente, partiu em demanda da longínqua China, de onde provinham as mais antigas religiões. Lá, deparou-se com diferentes seitas e religiões formais, das quais pôde entender não somente as figuras antigas que lhes representavam, bem como as máximas que lhes fundamentaram os preceitos. Percebeu que ali havia uma certeza de que o homem e a natureza deveriam buscar alinhar-se em harmonia, posto que as forças que regem a vida estão em toda parte. Os homens, como agentes do mundo, deveriam, por sapiência, buscar aurir no campo das experimentações humanas as forças necessárias ao pleno viver, denotando integração com as divindades ali manifestadas. Bebeu das fontes originais do Vale do Rio Amarelo,
onde tomou conhecimento da cultura Yangshao. Visitou tumbas, intrigado como este povo enterrava seus mortos, cientes da vida após a vida. Tomou também ciência dos ensinos advindos da dinastia Qidia e da dinastia Shang, onde pôde saber do rei dos deuses, definido e chamado Shakti, a deidade que não apreciava sacrifícios nem era evocada para resolver problemas. Eram mais de 200 entidades divinas dividindo a atenção dos crentes que lá as estavam reverenciando. Lá encontrou os rastros da deusa Nuva, era uma parte mulher e uma parte dragão que moldou os seres humanos da lama do Rio Amarelo e soprou neles para que viessem à vida. Taoístas, confucionistas e até budistas, entrevistou-os todos, mas sobretudo percebendo neles a forma de viver e o quanto seus conhecimentos lhes trariam algum tipo de felicidade. Observou que a vida cética como a qual alguns se dedicavam aos cultos deixavam-nos isolados, quais se fossem criaturas solitárias no mundo, à cata das ondas transcendentais, vindas do além. Imaginou que tal vida não lhe agradasse os sentidos, posto que não seria possível a um ser humano como ele ausentar-se das obrigações cotidianas às quais estava submetido. Imaginando-se ainda sem respostas, foi à Índia, berço natural de Buda e Padmasambhava, do hinduísmo e de outras tantas religiões, na certeza de que lá encontraria a verdadeira fonte das suas transformações. Aprendeu sobre Brahma, Vishnu e Shiva, além de Ganesha e Lakshmi, sobre karmas e reencarnações. Tomou ciência dos grandes yogis e das suas fantásticas histórias, tendo a certeza de que talvez houvesse encontrado a fonte da tal felicidade. Fascinado pela riqueza daquelas manifestações, buscou orientações. Foi à cata de um guru que o iniciasse nos fundamentos e acompanhasse a sua senda. Mas qual não foi a sua surpresa? Com alguns meses de dedicada atenção, os chamados do mundo arrastaram-no de volta ao cadinho de uma realidade concreta, bem distante daquela que era ali experimentada. Absorto e ciente de que não daria conta da imersão ali professada, partiu de volta com a mala cheia de perguntas sem respostas. Dentre essas, a mãe de todas elas, qual a mais verdadeira das religiões? Mateus sabia que a busca era de difícil trato, pois navegar das margens do concreto para o mais profundo abstrato exige técnicas diversas daquelas utilizadas na vida comum, sendo o grande salto o encontro com o meio, o caminho central que comunicava todas as dimensões. No campo da moral, sobretudo das transformações que lhes interessava, observou que, embora ascéticos e dedicados, muitos ainda emanavam pensamentos correlatos ao seu. Sobretudo, quando o tema da conversa eram as comezinhas atenções da vida presente. Embora tivessem prontas na ponta da língua objeções aos prazeres do mundo, vez por outra, as demandas corporais falavam mais alto e eis que aqui e acolá eram tragados pela força das pulsões adormecidas que lhes impunham dura realidade. Iniciou o estudo sobre o cristianismo, observando que grandes homens e mulheres haviam transformado as suas vidas pelos seus ensinamentos. Os primeiros discípulos, os mártires das estacas incandescentes na Via Ápia, todos lhe chegavam quais estímulos de tamanha magnitude que só imaginá-los em ação era suficiente para que seus olhos brotassem rios de lágrimas em profundo sentimento de gratidão. Todavia, eram outros tempos, imaginava ele, tempos heróicos dos quais hoje não há pálida ideia. Pelos estudos, tomou ciência de que o poder, o dinheiro e os anelos telúricos haviam transformado as catedrais em pontes para castigo aos hereges, perseguição aos dissolutos e divergentes. Como poderiam tantos saberes acumulados ainda restarem inertes diante da consciência humana? Parou pesaroso
sob a sombra de uma árvore que se aboletava pelo caminho e, exausto em sua busca, imaginou que terminaria sua vida sem encontrar a religião da felicidade. Ficou ali absorto, pensando qual seria o próximo passo, quando ao seu encontro, jovem senhora se apresentou. Olá, sou Diva, muito prazer. Vejo atormentado, algo triste, emanando de ti fraca energia de vida. O que há de tão grave que lhe rouba o prazer de viver? Mateus contou-lhe da sua busca, com os detalhes mais precisos para que a mulher, a qual desconhecia a origem, pudesse, quem sabe, ajudá-lo. A mulher sorriu ao homem e, sem detença, falou: queres encontrar no mundo a religião da felicidade? A verdadeira forma de conexão com o mais além? Pedes demais, porquanto buscas tais respostas em campo diverso de onde as mesmas se encontram. O que vês à tua frente nada mais é do que o tal, emanando prana. Vê as coisas criadas por Brahma, mantidas e organizadas por Vishnu em ciclos internos de destruições e recriações comandadas por Shiva. Nas lágrimas do mundo, observa os desvios das nobres verdades, o apego ao impermanente e suas consequentes frustrações. Vês nas almas desnudas a ausência de Deus, o Pai Criador, por cuja essência o Mestre Nazareno tornou a terra em ritmo de ensino e revelações. Dele, os primeiros eram os mais afoitos e interessados. Posteriormente, o que viu das transformações nada mais foram do que movimentos de humanidades, que tudo mistura, tentando compreender sem entender. Não há religião diversa daquela que agasalhas em teu foro íntimo, o verdadeiro caminho que encontrarás nos momentos de euforia e nos momentos de tristeza. Quando fores ao mundo ajudar ou quando estiveres caído com as mãos estendidas ao óbolo fraterno. Acima de tudo, encontrarás em Deus a forma mais singela, a verdadeira essência da tua religião, da conexão que anelas e que tanto buscas em tua vida. Quer dizer, perguntou o arguto Mateus, que minha busca foi em vão, que não deveria ter ido a tantos lugares à cata das respostas requeridas? Ao contrário, obtemperou a mulher, a busca te trouxe até aqui e por isso vim ao teu encontro. A mulher deu um abraço forte do combalido homem, a essa altura em vias de franca recuperação. O amplexo foi de tal magnitude que nada fora do lugar permanecia como dantes. Tudo era novo e parecia claro e cristalino como a água do regato. Não há religião verdadeira, há apenas a verdade das religiões. Não há culto certo, apenas a catedral do coração que abriga Deus das mais diferentes maneiras, exalando daí os sabores do divino encontro. Despertou do pesado sono em que se encontrava, tomando ciência de que a mulher fora um sonho vívido que tivera. Ciente de que havia encontrado as respostas, levantou, balançou a calça suja de terra que o abrigava e saiu pleno de certezas e cheio de vida. Seria doravante um homem feliz. Assim começo a oração, aos céus eu ergo as minhas mãos, a ti elevo os pensamentos. Senhor, eu abro a ti meu coração, nessa sentida emoção, entrego a ti meus sentimentos. Esta hora eu fico em paz, conversando com você, dizendo tudo que eu preciso te dizer. Vem aqui aonde estou, preciso muito de você. Em tua presença encontro a força pra vencer.
abro a ti meu coração, nessa sentida emoção, entrego a ti meus sentimentos. Esta hora eu fico em paz, conversando com você, dizendo tudo que eu preciso te dizer. Vem aqui aonde estou, Preciso muito de você. Em tua presença encontro a força pra vencer. Se errei, por favor, me ajude a entender. Se não fiz tudo bem, agora posso então fazer. Se esqueci que há perdão, não me deixe esquecer que eu caminhe lado a lado com você. Se algum dia eu menti, possa então me desculpar. Se alguém eu magoei, possa o seu pranto secar. Se tua semente não brotou, foi porque eu não deixei. Saiba que o amor em mim agora é lei. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo, Gálatas 4:26. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para suas venenosas preocupações. Em todas as épocas, tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados, entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes, sofrem o degredo social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes ouvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente, reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível, em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens, que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é acolhedora, mãe de todos nós.
comentávamos a conveniência de se irmanarem as religiões em favor da concórdia no mundo, quando meu amigo Tertuliano da Cunha, desencarnado no Pará, falou entre brejeiro e sentencioso: gente, é necessário pensar nisso com precaução. Ideia religiosa é degrau da verdade e o discernimento varia de cabeça para cabeça. Exaltam vocês a excelência de larga iniciativa, em que os múltiplos templos sejam convocados à integração num plano único de atividade. Entretanto, não será muito cedo para semelhante cometimento, porque a pergunta vagueasse no ar. O experiente sertanista piscou os olhos, sorriu malicioso e aduziu: isso me faz lembrar uma curiosa fábula que me foi relatada por um velho índio numa das minhas excursões lá no Xingu. E ele então começa a sua narrativa. Reza uma lenda amazônica que certa feita a onça, muito bem posta, surgiu na selva, imensamente transformada. Ela, que estimava a astúcia e a violência nas correrias contra animais indefesos, escondia as garras tintas de sangue e dizia acalentar o propósito de reunir todos os bichos no caminho da paz. Declarava haver entendido, enfim, que Deus é o Pai de todas as criaturas e que seria aconselhável que todas o adorassem num só verbo de amor. Confessava os próprios erros, reconhecia haver abusado da inteligência e da força. Despertara o terror e a desconfiança de todos os companheiros, quando era seu justo desejo granjear-lhes a simpatia e a veneração. Convertera-se, porém, a princípios mais elevados. Queria ela reverenciar o Supremo Senhor, que acendera o sol, distribuíra a água e criara o arvoredo, animada de intenções diferentes. Para isso, ela convidava os irmãos para a unidade. Poderiam agora viver todos em perpétua harmonia, porquanto, arrependida dos crimes que cometera, aspirava somente a prestigiar a fé única. Renunciaria ao programa de guerra e de dominação. Não mais perseguiria ou injuriaria a quem quer que fosse. Pretendia simplesmente estabelecer na floresta uma nova ordem, que a todos levasse a se prosternarem perante Deus, honrando a fraternidade. Solenizado o acontecimento, congraçar-se-ia a família do Labirinto Verde em grande furna para manifestações de louvor à providência divina. Macacos e cervos, lebres e pacas, tucanos e garças, patos e rãs, eles oravam em liberdade ao seu modo. Eles então escutaram o nobre apelo, mas duvidaram da sinceridade de tão alto discurso. Todavia, apareceram serpentes e raposas, aranhas e abutres, amigos incondicionais do ardiloso felino, aderindo-lhe ao brilhante projeto. E tamanhos foram os argumentos que a bicharada mais humilde se comoveu e assentou por fim que era justo aceitar-se a proposta feita
em nome do Pai Altíssimo. Marcado o dia para a importante assembleia, todos se dirigiram para a loca escolhida, repentinamente transfigurada no santuário de flores. Quando a cerimônia ia meio caminho, com as raposas servindo de locutoras para entreter os ouvintes, as serpentes deitaram silvos estranhos sobre os crentes pacatos e as aranhas teceram escura teia nos orifícios do antro, embaçando o ambiente. Os abutres entupiram a porta de saída e a onça cruel avançou sobre as presas desprevenidas, transformando a reunião num pavoroso repasto. E os bichos que sobraram foram escravizados na sombra para um banquete oportuno. Nosso amigo fez então uma longa pausa e ajuntou: a união de todos os credos é meta divina para o divino futuro. Mas, por enquanto, a Terra ainda está fascinada pelo critério da maioria. Como vemos, é possível trabalhar pela conciliação dos religiosos de todas as procedências. No entanto, segundo anotamos, será preciso enfrentar a onça e os amigos da onça. Onde o melhor caminho para a melhor solução? Sorrimos todos, muito desapontados, mas não houve quem quisesse continuar o exame do assunto após a palavra do engraçado e judioso comentarista. O Espiritismo é o cristianismo da Idade Moderna. Deve restituir às tradições o seu sentido espiritualista. Outrora, o espírito se fazia carne. Hoje, a carne se faz espírito para desenvolver a ideia gigantesca que deve renovar a face do mundo. Mas à festa da criação espírita sucederão a perturbação e o orgulho dos diversos sistemas que, desprezando os sábios ensinamentos, levantarão uma nova torre de Babel, obra de confusão, logo reduzida a nada, porque as obras do passado são o penhor do futuro e nada se dissipa do tesouro de experiências amontoadas pelos séculos. Espíritas, formai uma tribo intelectual. Segui vossos guias mais docilmente do que fizeram os hebreus. Nós também vimos livrar-vos do jugo dos filisteus e vos conduzir à terra prometida. Às trevas das primeiras idades sucederá a aurora e ficareis maravilhados ao compreender a lenta reflexão das idades anteriores sobre o presente. As lendas renascerão enérgicas como a realidade e adquirireis a prova da admirável unidade, garantia da aliança contraída por Deus com as suas criaturas. Música, oh música, sublime voz da vida, mergulhe no infinito, na harmonia, quanta alegria em te ouvir, paire assim sobre o meu coração, dourada nuvem
de amor, vertendo sons, recriando a canção dos homens desse mundo, esquecidos de amar. Ó doce melodia perfumada que banha de esperança a nossa fé. Ó música sublime, companheira, eterna voz do eterno Pai. Ó doce melodia perfumada que banha de esperança a nossa fé. Ó música sublime, companheira, eterna voz do eterno Pai, eterno. Música, ó música, Cultivando o pensamento libertador com que a nova revelação te insufla a vida, reflete na religião de Jesus. Em todas as circunstâncias, reconheçamo-nos defrontados pelo Mestre no exercício da fraternidade dinâmica. Indubitavelmente, asseverou ele não ter vindo para destruir a lei, e sim para dar-lhe cumprimento, e executou-a substancializando-lhe os enunciados na ação construtiva com que lhe ampliou todos os preceitos em luzes de ensino e afirmação de trabalho. Não levantou quaisquer santuários de pedra, não fomentou discussões teológicas, não instituiu pagamento por serviços religiosos, não criou amuletos ou talismãs, não consagrou paramentos e nem traçou rituais. Ao revés, ajustou-se à comunidade em penhor de soerguimentos e sustentação do homem integral, amparando-lhe corpo e alma. Explicou a verdade, tanto aos rabinos quanto aos pescadores de vida singela. Pregou a divina mensagem no topo dos montes, alimentando estômagos famintos e clareando cérebros sequiosos de luz. Socorreu mulheres infelizes e crianças abandonadas. Leu nas sinagogas, curou cegos, restaurou doentes, ergueu paralíticos, recuperou obsidiados, doutrinando espíritos perturbados e sofredores, encorajou os tristes e banqueteou-se com pessoas apontadas ao escárnio social. Sem qualquer laivo de culto à personalidade, viveu no seio da multidão, encontrando, pois, no Espiritismo a boa nova renascente. Convençamo-nos de que as nossas casas doutrinárias devem ser lares de assistência gratuita ao povo, que em todos os tempos é a verdadeira família do Cristo. Meditando nestas observações incontestes, evitemos converter os templos espíritas em museus do Evangelho ou dourados mausoléus do Senhor, reconhecendo que é preciso constituir neles escolas de fé raciocinada, a se povoarem de almas ardentes no serviço desinteressado em favor do próximo, a fim de que possamos sustar as explosões do destempero subversivo e as epidemias de descrença, que ainda hoje lavram na terra com a sanha do incêndio destruidor.
Não participes de contendas religiosas. Discutir em nome da fé só aumenta a descrença. Prossegue trabalhando, realizando o melhor. Deixa que Deus fale por teus atos. Cada criatura tem aspirações pessoais. Cada espírito respira em determinada faixa evolutiva. Jesus não fundou qualquer escola religiosa. Embora respeitasse todos os cultos, viveu a mensagem de que se fazia portador. O mundo é campo vastíssimo de lições, onde devemos aprender que a fé é uma conquista interior e que cada pessoa sente Deus pelo prisma do próprio amadurecimento espiritual. Tua vida, tua fé, tua mensagem. Assim, faze do bem o teu culto de adoração ao Criador, pois contra o amor desinteressado não prevalecem a força, o sofisma, o materialismo. Aparentemente derrotado na cruz, a mensagem do Cristo cresce a cada dia e a cada dia possui mais corações. Não há argumento mais poderoso do que o silêncio de quem compreende e espera, trabalhando e servindo sempre. Ó grande Deus, fonte de toda luz e amor, hoje me coloco diante de Ti com um coração aberto e uma mente humilde. Peço-te, Senhor, a Tua bênção para a paz entre todas as religiões e crenças do mundo. Em meio à diversidade que nos cerca, onde cada caminho espiritual oferece sua própria sabedoria e verdade, peço-te, Senhor, que nos concedas o dom da compreensão e da empatia, que possamos reconhecer e valorizar as diferenças que nos tornam únicos e encontrar a beleza na diversidade que enriquece a nossa humanidade. Que todas as religiões, Senhor, e todas as crenças possam encontrar um terreno comum na busca por justiça, compaixão e harmonia. Que nós possamos nos unir na missão de promover a paz e o respeito mútuo, rejeitando o ódio e a intolerância que tantas vezes dividem nossos corações. Inspira-nos, Senhor, a viver com amor e respeito, a ouvir com paciência e a falar com verdade, que possamos construir pontes onde antes haviam muros e que possamos cultivar a amizade onde antes havia desconfiança. Que Tua paz, Senhor, esteja sempre guardando nossos corações e nossas mentes, não só agora, mas para todos sempre. Que assim seja. Religar em Cristo, canta o coração em prece, e com Ele estou na luz. Com Jesus a alma cresce. Tô na luz, tô na luz, tô na luz desta noite dedicada a Jesus. Tô na luz, tô na luz, tô na luz desta noite dedicada a Jesus. Ele que é o pão da vida, Ele que é o bom pastor, vai conduzindo o seu rebanho à porta estreita do amor. Já preparou muitas moradas, ocupações dimensionais, refúgio certo, amparo, abrigo, assim é na casa do Pai. Religar em Cristo, canta o coração em prece, e com Ele estou na luz. Com Jesus a alma cresce. Religar em Cristo, canta o coração em prece, e com Ele estou na luz. Com Jesus
Cristo, canta o coração em prece, e com ele estou na luz, com Jesus.